Os campeões da bola, 40 anos. A nossa saudação a você que está ligado no Balanço Geral dos Campeões da Bola há 40 anos. Hoje, especificamente, os Campeões da Bola, 40 anos, para mais um programa especial, para uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é falar do rádio, da história do rádio e daqueles, principalmente, que construíram essa história maravilhosa. É o segundo programa de vários que pretendemos colocar no ar, trazendo a história do rádio de Araraquara, também como homenagem aos 40 anos dos Campeões da Bola, comemorados em 2025. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Já disse para ele, e repeti em outras ocasiões, que quando for efetivamente escrita a história do rádio de Araraquara, ele terá nesse livro seguramente várias páginas, e páginas importantes, pela sua figura humana e, é claro, pela sua condição profissional excepcional em vários momentos da história do rádio. Não há como escrever a história do rádio de Araraquara, seja o rádio de uma forma geral ou rádio esportivo, sem a menção especial para Antônio Carlos Rodrigues dos Santos. Nosso querido Toninho, tivemos a felicidade de conviver com ele muito tempo durante a Rádio Cultura, conhecer o seu trabalho e o muito que o rádio deve a essa figura. E o Toninho, gentilmente, aceitou o nosso convite para ser o nosso entrevistado de hoje, nesse bate-papo que é marcado pela informalidade, né? Para contar coisas curiosas, importantes da sua história profissional. E quando se fala da história do Toninho, não tem como se falar da história do rádio. Toninho, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração pela sua presença, por ter concordado em participar do nosso programa, nos ajudar a fazer o programa de hoje. Por favor, sinta-se em casa, você é o nosso convidado especial de hoje. Pois é, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo convite. A satisfação é minha de estar aqui, nesse seu novo local, que eu achei tudo muito lindo, muito bem feito, e sei que vai ficar melhor ainda, porque eu conheço você, a gente trabalhou junto muito tempo, e eu sei do seu ideal, da sua vontade de sempre fazer o melhor. Então, eu estou agradecendo de antemão esse seu convite e responder as suas perguntas, tentar contar um pouquinho, relembrar um pouquinho do que a gente viveu no rádio juntos, como concorrentes, enfim, a gente teve as duas fases do rádio e vai ser muito legal, eu acredito que vai ser bacana a gente pelo menos recordar aquilo que a gente viveu um dia. Toninho, é o seguinte, a sua ligação com a Rádio Cultura, uma ligação de muitos e muitos anos, né? E eu tive a felicidade de compartilhar desses muitos anos, pelo menos alguns, para ser testemunha do trabalho profissional que você realizou. Então, para muita gente, a sua vida toda foi ligada à Rádio Cultura de Araraquara, que eu sempre rotulo aqui, na nossa querida PRD4. PRD4. Para mim será sempre a PRD4. Mas, Toninho, não foi na cultura que você começou, não, né? Não, na verdade não, Zé. Eu, em rádio, comecei na rádio A Voz da Araraquarense, que na época estava sob comando do José Picarolho Filho, que era um dos proprietários. Nessa época, nós estávamos em 1958, acho que outubro, novembro, por aí. E fiquei na Rádio A Voz da Araraquarense até o final de 1959. Entrei na cultura só em 1960. Então foi em 60 que você começou na Rádio Cultura? Sim, 60 entrei na Rádio Cultura e de lá saí somente em 2000, final de 2000, na passagem de 2000 para 2001. Portanto, completei no total de rádio aí uns 42 anos. Eu sempre fui péssimo de matemática, mas deve ser isso. Uma vida toda, hein, Toninho? Foi uma vida. E eu quando olho para trás, teve uma coisa que a gente falava entre a gente, principalmente o pessoal mais ligado à parte de música, com quem a gente conversa hoje, a gente diz que
era feliz e sabia. Não tinha dúvida nenhuma que era feliz. Tudo que a gente fazia, tudo que era planejado dava certo. Eram shows, eventos, passeio ciclístico, até um noturno, night bikers. Tudo que a gente fez, não teve um que deu zebra a vida inteira. Então, por isso que eu digo, a gente era feliz e sabia. E é sempre gostoso, é sempre uma felicidade muito grande recordar as coisas que a gente viveu, né? E não foram poucas. Toninho, você teve alguma passagem, beliscou alguma coisa no Araraquara Repórter também? Não, eu apenas cheguei a visitar. Frequentar. Tal. Porque, na verdade, a minha história, o meu interesse pelo rádio começou lá quando eu tinha 7 para 8 anos. Os meus pais ouviam as rádios do Rio de Janeiro, tipo Rádio Nacional, Rádio Mairink Veiga, eu não me lembro de todas agora, mas de qualquer forma a minha vontade pelo rádio começou ali, a minha curiosidade. E essa oportunidade eu fui ter esse contato com o rádio em si, eu fui só ter em 58, como já disse, no final de 58. Na Araraquara Repórter, eu visitei, conheci alguns que depois foram meus amigos, tipo o Antônio Carlos Araújo, Valdir João Piccolo, Adilson Telaroli, Rubens Visan Santos, o Rubens Betting, grande cara, que infelizmente já se foi. E outros, que agora não me recordo de todos. Mas eu não tive nenhuma função na Araraquara Repórter. Porque a Araraquara Repórter era uma espécie de rádio, né? Ela servia de ornamentação, de fundo musical para o que nós chamávamos naquela época de footing. Aqui entre as avenidas... Aliás, nós estamos aqui pertinho. Né? Pertinho, é verdade. A sede era só atravessar a rua. Exatamente. Aqui da Avenida Brasil até mais ou menos a Avenida Espanha, era o footing. As meninas subiam conversando e desciam, subiam e desciam. E os homens faziam uma espécie de corredor e ficavam olhando. Era o que restava para a gente na época. E o Araraquara Repórter servia de ornamentação musical, né? Além de informação também. Tá certo, eram as chamadas cornetas musicais, né? Exatamente. Os alto-falantes estavam espalhados daqui até lá em cima, na Espanha. Agora, interessante como o Araraquara Repórter teve assim uma importância fundamental, não só nessa questão do entretenimento, como você acabou de se referir, mas também na formação de profissionais, né? Que depois parece que foi uma espécie de vestibular para o rádio que veio a seguir, né? Na cultura que já existia e na Araraquara e na Voz da Araraquara, isso que foi fundado. Sim, exatamente. A cultura que a gente está falando aqui, que eu trabalhei de 60 para frente, ela é de 1932. 32. Ela já era a única emissora que tinha na cidade. Já era a única emissora e o Araraquara Repórter servia exatamente como você disse, uma espécie de vestibular, né? Dali, os que tiveram a oportunidade foram para a cultura, os que não tiveram foram depois para a rádio A Voz da Araraquarense. E muitos depois trocam de prefixos, né? Sai de uma, vai para outra, alguns vão para São Paulo, caso do narrador lá, o Wilson de Freitas, o próprio Enio Rodrigues Caraça, José Carlos Sicarelli e muitos outros que agora a memória não está muito aguçada, mas são pessoas que saíram daqui, foram para São Paulo e brilharam. Sim. Alguns faleceram, outros estão lá até hoje, o caso do Sicarelli, que também já deu uma paradinha e tal. Mas são pessoas que começaram aqui e alguns passaram por Araraquara, se inspiraram no que era feito aqui e foram para São Paulo e venceram. Vou dar um exemplo. Eu conheci esse rapaz que eu vou citar agora há 3 anos atrás, pessoalmente. Ele veio me conhecer aqui em Araraquara. Sérgio Boca foi o locutor das madrugadas de várias emissoras de São Paulo e ele conta que no auditório da antiga Rádio Cultura, quando ela tinha aquele auditório, e eu me lembro como se fosse hoje disso, a porta do estúdio ficava aberta. E ele dizia que eu colocava a mão aqui no ouvido e a gente colocava mesmo, que era para fazer uma espécie de caixa acústica, né? E ele dizia que eu ficava... Primeiro eu colocava no Festival Internacional da Canção do Rio de Janeiro, Love is All, com Malcolm Roberts. Ele fala para mim isso até hoje. Então é bacana isso. Pessoas que se inspiraram,
e passaram por aqui, às vezes nem passaram, só vieram visitar, tinham a Rádio Cultura como referência, né? Não à toa que eu, durante a gestão do seu Quirino, ainda com a autorização dele, já estava tendo um pouco de experiência no que era fazer uma consultoria. Foi assim com a Rádio Fraternidade FM de Araras. De Araras, eu me lembro disso. Depois, com o passar do tempo, eu fui conhecer o gerente, onde eu já tinha estado, fui conhecer o gerente, que eu não sabia que ele era casado com a filha do dono que faleceu. O cara tinha uma gráfica lá, Marcelo Facchini. O sobrenome Facchini é conhecido, né? E depois também fui para a Rádio Atlântica FM, em Cornélio Procópio, fazer uma consultoria, dar uma orientação para o pessoal como tentar fazer direito, que era essa a nossa preocupação, né? Que tomassem cuidado com a língua portuguesa, procurassem fazer sua própria, eu não diria censura, mas o seu próprio filtro. Sim, em relação às músicas. Tinha muita música que não acrescentava nada ao lado cultural das pessoas, entendeu? Então era bom que você mostrasse aquilo que é bom. Toninho, é claro que isso é para você, foi para mim, foi para tanta gente e vai continuar sendo. Uhum. Aquelas pessoas importantes, né? Aquelas que naquele momento talvez que você mais precisasse, por várias circunstâncias, que não é o caso, o dedo apareceu, a mão apareceu, o conselho apareceu. Nesse seu caso específico, né, de uma carreira, de uma trajetória tão brilhante, qual foi a pessoa, né? Eu fazendo essa pergunta para você, qual é a figura que vem imediatamente à sua mente, à sua lembrança? Na verdade, quando eu vou falar desse aspecto, desse item que você está focalizando, eu não posso esquecer nunca do José Araújo Quirino dos Santos. E não só ele, porque cada um atuou comigo de um jeito. Dorival Marcondes Machado, Jofre Rodrigues Davi, todos tiveram uma importância muito grande na minha vida artística no rádio. Porque você, quando você é garoto, quando você é novo, você tem um monte de ideias, você acha que dá para fazer tudo correndo de qualquer jeito, e eles faziam o break, né? Até na vida profissional, sim, da gente. Sim. Eu, uma vez, me lembro, eu disse para o Dorival Marcondes Machado, ele falou assim, eu falei para ele, cara, claro que eu não disse cara, naquela época, falei, seu Marcondes, né? Seu Marcondes, com o salário que o rádio paga, eu jamais vou conseguir constituir uma família, ter uma casa e tal. Ele, peraí, garoto, nós vamos conversar depois. Aí a hora que foi depois, não foi no mesmo dia, ele me botou no Fusca dele e me trouxe aqui na rua Maria Janás Biagioni, aqui pertinho também. E me mostrou um sobrado que ele estava construindo, fantástico. Falei, cara, mas você fez isso com o salário da rádio? Sim. Aos poucos. Fiz assim. Ele me passou todas as dicas e eu fiz na minha casa, lá na Fonte Luminosa, exatamente com os ensinamentos dele. Devagar, sem pressa e pagando todo mundo como tem que ser pago. Tem muita gente que, na época que construía a casa, não dava bola, tal, mas ele, não, tome cuidado porque você vai ter problema com o INSS se você não recolher, tem gente trabalhando aí, se um cara for acidentado lá na sua obra, vai acontecer isso. Não, fiz tudo como ele falou. Construí a casa. O Jofre, um dia ele falou, ele queria que eu fizesse sonorização de peça teatral só por causa de uma coisinha que eu disse para ele durante as gravações. Eu ficava com ele, eu gostava do rádio, eu queria aprender tudo. Tudo. Eu fiquei com ele durante as gravações do famoso Rádio Teatro PRD4, que foi campeão aí do estado de São Paulo, com a equipe comandada por ele. Eu não fazia parte. Eu apenas era fã e gostava de ver como eles trabalhavam, como funcionava. A minha parte era mais ligada à sonoplastia. Sim. Que era um mistério, né, Toninho, para quem ouvia, né? Sim, exatamente isso. Quem está me ouvindo talvez, por que esse cara está falando de sonoplastia? Sonoplastia. Mas a sonoplastia é tudo que mexe com som, né? E eu fiz uma pergunta para ele, o Araquém Toledo Pires, que tinha sonorizado a peça, colocou todos os efeitos, todas as músicas e tal. Estava fazendo o trabalhinho dele lá, né, direitinho e tal. E eu falei, pô, mas nessa cena aí do Valdir com a Júlia
Júlia Abraão, atriz, e o Valdir João Piccolo, ele o principal e ela também, o casal, né? Falei, mas não cabia, eles estão brigando, não cabia um sinalzinho sonoro, assim, né? Cabia, né? Ele falou assim pra mim, bom, morreu aí. No dia seguinte, terminaram a peça e tal, no dia seguinte ele me chamou e me deu uma peça de teatro nova e disse assim pra mim, ó, dá uma olhada nisso aqui, eu quero que você sonorize, é só uma ideia, tipo assim, o que ele quis dizer? Não estou te contratando, não estou te convidando. Que fique bem claro. Preencha lápis no cantinho aqui cabe isso, aqui cabe aquilo e tal. Se você quiser ir para a discoteca, vai para a discoteca, pega aqueles discos de filme, já separa a música, qual música que entra, faixa tal. Não tá. Zé, ele não mudou uma vírgula do que eu fiz na próxima. Ou seja, ele praticamente jogou para mim a responsabilidade da peça sem eu saber. Eu achei que era uma espécie de teste. Mas só que teve um detalhe antes. Eu tentei argumentar contra mim. Eu disse assim, cara, eu não sei fazer isso, eu não tenho sensibilidade para isso. Ele falou, não, eu já vi que você tem sim, só pela pergunta que você me fez lá durante a gravação. Vamos fazer um teste? Eu falei, agora eu gostei, vai fazer um teste, que é melhor para mim, né? Fomos para a discoteca, ele pegou um disco lá qualquer, que eu não sabia qual era, botou na Sonata. Sonata. Olha, presta atenção, eu de costas para a Sonata, de lado assim, eu não podia ver qual era o disco que ele estava utilizando. Ele disse para mim, eu vou tocar uma música aqui para você. Quando eu disser para você, fecha os olhos, você fecha os olhos e tenta sentir só a música. Só, vamos ver o que a música te transmite. Aí colocou a música lá, eu fechei os olhos, fiquei ouvindo e tal, um minuto e pouco. Falei, tá bom. O que a música te transmitiu? Eu falei, olha, eu tive a impressão que tinha um morro assim, atrás o sol ia subindo, saindo devagarzinho e tal. Ele falou, sabe como chama essa música? Alvorada, de Alberto Nepomuceno. Pai, que é? Aí eu fiquei, né? Opa, acho que ele tem razão, eu devo ter, né? E aí eu passei a sonorizar todas as peças, não sonorizar, como passei a ser o operador também. O que pro Araquém Toledo Pires, que na época acho que era o diretor da parte artística, foi uma mão na roda, porque ele foi livre para outras coisas. Porque eu também presenciei isso, que é difícil você produzir pessoas, corrigir pessoas, orientar pessoas. E eu aprendi tudo isso porque eu também fui corrigido, fui orientado. Eu me lembro da forma como eu comecei na Voz Araraquarense, em 58. Eu, apaixonado por rádio, mas só de ouvir o que saía no alto-falante do rádio, quando inaugurou, porque a cultura era uma coisa assim quase que proibitiva. O máximo que você podia fazer é ir num programa de auditório. E lá ver, você não tinha acesso às outras. E eu queria ter esse acesso. Até que inaugurou a Rádio Voz Araraquarense, se eu não me engano, em setembro de 58 mesmo. Aí pus a cara, fui me enfiando e tal. O que é? Estou só olhando. Estou olhando aqui. E fui e tal, mas eu sempre procuro mostrar uma certa simpatia por aquilo que eu estou vendo, pelas pessoas, cumprimento sempre com um ar de felicidade, nunca, sabe, transmitindo aquela coisa, emburrado, enfim. E eu sou um cara meio fechado, sabe? Só que a hora que precisa abrir, você tem que abrir, né? E aí eu tive ajuda, por exemplo, de me explicar como que era, do Vinícius Brunelli, o próprio Adilson Telaroli também me deu orientações sobre isso, até que um dia, e não demorou muito, então coisa de 10 dias, eu já tinha mais ou menos noção de como estava funcionando a coisa. Naquela época, a Rádio A Voz Araraquarense abria suas atividades às 7 horas da manhã. O locutor era o Arlindo Bareia, saudosa memória, gente boa. O Arlindo Bareia estava lá para ser o locutor, abria a transmissão, né? E o Vinícius Brunelli era para ser o técnico, que era meu vizinho. Eu costumava bater na casa dele e ir junto com ele já para ter acesso à rádio. Mas aí quando eu fui ficando conhecido, às vezes ele chegava primeiro que eu, às vezes eu chegava depois e tal. E até que um dia eu tô lá e ele perde hora. O Bareia chegou para mim, você está sempre aí, você não toca esse trem aí, não? Vamos tentar. Liguei a mesa STP.
essa mesa STP, me lembro que eu tirei foto com ela, tem Elis Regina na capa, Miltinho, Celi Campelo, enfim, são os registros da época. E aí que viram, o moleque aí tá fazendo direito o negócio aí e tal, até que surgiu uma vaga, alguém saiu, se eu não me engano, um rapaz que foi embora para Bauru, e aí me ofereceram a oportunidade de trabalhar. Só que tinha um seguinte problema, você sempre ficava com os horários assim mais fáceis, né? Não era problema, para mim era uma solução até. Para algumas pessoas é problema, mas eu queria sempre ir me acostumando com a coisa, pelo menos com um tempo. Sim. Tem um tempinho para você ir se familiarizando, para nunca regredir, né? Sim, exato. O correto é você ir para Evoluir. frente. Evoluir. E assim foi. E a minha vontade pelo rádio sempre foi dar o suporte. Sabe o cara que joga no meio de campo? Faz o gol aí. Eu não quero. Assistência. Assistência. Hoje tem outro nome, hoje é assistência. Então, é isso que eu gostava de fazer na minha área. Eu não gostava de ser... Por exemplo, tinha shows aí no Gigantão, eu que tinha acertado tudo do show, mas eu não queria subir no palco. E agora com vocês, fulano e tal. Eu me lembro, nós fizemos aqui em Araraquara, em parceria com um empresário que ficou por muito... Gonçalo Cortez, graças a Deus veio à memória, ele já faleceu também. É uma grande figura. Ele falou assim para mim, eu quero fazer um show aí. Ele era divulgador da Som Livre, e ele queria fazer um show aqui no Gigantão. Se me permite usar o nome do seu programa, tal, que era um programa que fazia de sábado à tarde, todo sábado. Eram as 50 músicas mais tocadas na semana, qualquer coisa assim. E chamava-se Os Campeões das Paradas. E nessa de Os Campeões das Paradas, ele trouxe Martinha, Paulo Sérgio, todo mundo, todos os artistas num show só. Então, ali era uma oportunidade de subir e tal. Eu escalei uns caras para fazer isso aí. Eu nunca fui fã de ficar lá na frente, sabe? Não é porque... nem é pelo lance de não aparecer. Eu acho que você não precisa se expor para aparecer. Eu não pensava desse jeito. Eu achava que quem precisava ter o contato eram os caras locutores da rádio, tal, que estavam, naquele momento, participando daquele evento e precisavam capitalizar para a rádio, né? Então, eles precisavam aparecer, falar o nome da rádio toda hora, aquela coisa toda. Então, são umas coisas que você vai adquirindo, você vai participando e você vai entendendo como toda a coisa funciona. Quando você perguntou das pessoas, e eu citei o Quirino, Marcondes, o Jofre, são fases. Essas pessoas saíram e continuaram, eu continuei tendo ao meu lado pessoas Sim. que representavam a mesma coisa que eles, embora com menos experiência, porque eles tinham experiência desde 1932. Sidney Capato, Tavinho Quintão, são pessoas que vieram... Sim. Na sequência. Teve o Geraldo Polese também, que teve uma fase também aí no meio. Depois veio o Wilton Lupo, Ricardo Lupo. São pessoas todas que foram importantes nessa minha trajetória. Com todos eles eu sempre tive total apoio. Eu me lembro que uma vez eu fui convidado para dirigir a rádio Band, era Band FM na época, hoje é nativa, né? Começou como Band. Veio o Rodrigo aí de São Paulo, representando lá o pessoal lá do grupo. E eu comecei aquilo me balançou, não foi nem por questão salarial, não. Que na cultura estava bem, mas era pelo novo. Era pelo novo, nossa, coisa diferente e tal, é rede, sabe? Tem coisas que é gravada de São Paulo, então eu achei que dava para você agitar alguma coisa ali melhor do que eles estavam, porque eu pensava sempre no melhor, né? Sim. Melhor do que eles estavam fazendo. Hoje é comum, quando você participa de uma rede, a matriz dá um furo e sobra para quem está repetindo. É muito comum, já acontecia com a Jovem Pan, está acontecendo agora com a Única de vez em quando, que está repetindo a Jovem Pan. Fica duas coisas juntas, assim, tocando um comercial de Araraquara, um comercial de São Paulo. Alguém falhou aí, mas eu tenho quase certeza absoluta que essa falha é de São Paulo. Que é quem aperta o botãozinho para disparar os comerciais da rede, né?
Mas, enfim, são pessoas, essas pessoas todas que fizeram parte da minha vida, todos foram importantes em algum momento. Em algum momento foram importantes. Eu me lembro na parte de eventos também, de realização. Teve aquele campeonato aí de basquete internacional que não tinha o Brasil. Tinha Madagascar, Estados Unidos. Foi uma sede aqui em Araraquara. Exatamente. Eu me lembro que eu estava num artístico, não tinha nada a ver com esporte, mas a rádio na época estava totalmente sem controle a parte do esporte lá. E eu tive que entrar, que eu me lembrei do Antônio Walter Frujueli, aqui de São Carlos. Liguei para ele, alguém me indicou, não me lembro quem também. Liguei para ele, é um famoso advogado aqui de São Carlos. Depois foi dono, ou é dono ainda da DBC aqui de Ibaté, sócio. Sim. Liguei para ele e falei, estou com um problema assim, assado, podemos fazer assim, assado. Já fui entregando tudo. Ele falou, estou dentro. E aí, para poder fazer concorrência com na época, acho que já era Morada. Já era Morada do Sol. Porque eu falei, caramba, não adianta eu fazer a coisa direitinho aqui no lado artístico, de música, se o outro setor não estava indo, né? Acompanhando. Era só futebol. E o basquete era muito importante, ginásio, tanto que o ginásio ficava lotado. Sim, exato. Então, são fases que a gente viveu algumas juntas, né? Futebol de salão, Copa Cultura. São coisas assim que as coisas surgem. Por exemplo, eu acabei de falar da Copa Cultura. Por que surgiu a Copa Cultura? Inicialmente, a minha ideia, que não sou do ramo, ela surgiu por causa de uma música, que é o tema que foi utilizado para a Copa Cultura. Na verdade, eu nem me lembro agora como era o tema, mas eu tenho, inclusive, em casa, no meu arquivo pessoal lá. Mas era fazer uma Copa de Futebol de Salão só de mulheres, feminino. Aí eu chamei o Lineu, que o Lineu tinha uma ponta ali no esporte, tinha uma participação qualquer lá, que eu não me lembro exatamente. Era muito ligado à WL, futebol exatamente. De salão, etc. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião aqui na tua sala com o Fafal, e que ele era o presidente da Liga e tal, e vamos expor isso para ele. Aí o Fafal tirou da cabeça da gente. Como é o nome do Fafal mesmo? Adilson Custódio. Adilson Custódio. O Adilson Custódio, o Fafal, chegou e falou, cara, com mulher é muito cedo. Você está muito adiantado. Você está muito adiantado. Você vai ser lá na frente, futebol, seja salão, feminino, tanto que hoje só tem o futebol masculino, o feminino. Exatamente. O salão nem pegou. A visão dele foi muito boa e foi bom, porque quando ele disse, eu falei, bom, vocês são do ramo, eu estou aqui por causa da música e quero que a rádio promova isso. A minha ideia é essa, contar com o apoio de todo mundo, chamava depois o departamento comercial, que saía para vender e tal. Resultado, aquilo foi um sucesso. A primeira tinha mais de 130 times. Depois, é claro que a coisa vai andando e a tendência numa cidade que estava trazendo times, inclusive da região, era diminuir e ficar só com os times locais. Sim. É claro que se você pegar, por exemplo, Ibaté, São Carlos, Américo Brasiliense, Matão, eles vão acabar tendo os times lá, vão fazer os seus campeonatos lá, até inspirado no que a gente fez. E vai diminuindo, vai ser, na realidade não é diminuindo, você vai filtrando, vão ficando só os caras bons de bola, como na música. Você troca a quantidade pela qualidade. Pela qualidade. Aconteceu isso com a música, né? Sim, exato. A música, quando o sertanejo veio com força total, no final ficou um filtro, ficaram só as boas duplas, né? As boas duplas, que aliás muitas persistem até hoje, né? Exatamente. Que são boas, né? Exatamente. E tudo praticamente na rádio que eu fiz fora dessa parte de assistência, de ficar jogando no meio de campo ali para o pessoal fazer o gol, tudo foi por acaso ou por falta de alguém. Entendeu? Eu fui para repórter de campo porque alguém não pôde ir, porque não sei o quê. Aí resolveram, inventaram de botar, bom, já que você pode, então vamos com dois. Agora um fica aqui, outro fica lá. Você fica de um lado, outro fica do outro, o narrador lá em cima. Eu falei, beleza, domingo você não faz nada mesmo, né? E assim foi. Mas foi bom porque eu vi jogos de perto, acompanhei de perto, tive a oportunidade de entrevistar a Pelé, aquele famoso juiz, Armando Marques, que apitou Ferroviária e Santos. Sim. Nesse jogo aí. Aliás, é uma coisa que eu lamento muito, cara. Ninguém tirou foto. O Carminho Tussi tirava foto de tudo. De tudo. Nesse dia ele não tirou foto. Alguém tirou. O Zé Conde trabalhava
na Voz da Araraquara. Eles tiraram com ele, depois ele me mostrou. Fiquei muito a pé da vida. Falei, caramba, eu estava lá junto, entrevistei todo mundo. E teve um episódio interessante do Armando Marques. A gente naquela época puxava fio, né? Fio. Tanto que eu fui o cara mais interessado e eu ficava enchendo a cabeça do Tom, do Edson Puccinelli, para inventar um jeito de falar sem fio. Sem fio. Porque eu fui sair de dentro do túnel, porque eu comecei a entrevistar os caras lá dentro do túnel, quando eles ficam prontos aí para guardar o sinal para subir para o gramado. Fui ali pegando um ou outro ali, dos primeiros da fila, na frente de todo mundo ali, né? E na hora que o pessoal sai tudo correndo, meu fio enrosca ali. E coincidiu, o Armando Marques viu isso, falou, fica frio que a gente vem aí. Que eu falei para ele que queria entrevistá-lo, né? E ele não só veio, como trouxe o Pelé junto. Nossa. Foi muito legal, cara, foi muito legal. Aliás, se alguém estiver vendo esse podcast, essa entrevista, se tiver foto, por favor. Eu tenho visto aqui, estávamos vendo várias fotos suas aqui com atletas da Ferroviária, né? Bassani, Sérgio Bergantin, tem tanta coisa aqui. Eu tenho foto, não sei se está aí, mas eu tenho foto com o Muri, Nicanor, sim. Com o Sérgio, que você falou, tenho com aquele que faleceu também, o Carlos Alberto, goleiro. Enfim, com todos que eu entrevistei, mas na época não era a gente que tirava foto, era o Tussi que fazia. Nós não tínhamos o TT Viviane ainda. E também não tinha o tal celular para você sair tirando fotos. Por exemplo, esse daí é o... Carrasco. Não, esse é o Nicanor, não é? Acho que é o Nicanor. É ele mesmo. É, Nicanor e o Armandão. Nicanor, atacante da Ferroviária. Era ponta... O cabelinho aí parece acho que era ponta direita ou esquerda. Ponta direita. E o Armandão, que era... Esse aí Armando Ribeiro da Silva. Isso. Esse aí é o Pimentel. Pimentel de São Paulo. Pimentel que jogou na Ferroviária depois... Foi do São Paulo e veio para a Ferroviária e vice-versa. Sérgio Bergantin. Olha que bancada de madeira aí. É uma viagem. Não tá o Muri. Olha o Ticão aí. Tá Ticão, certo. esse é o Ticão. Ticão. Esse é o Ademir? Esse é o Ademirzinho, grande jogador. Exato. Uma época que... Olha o Olivério Bassani Filho aí. Depois foi nosso companheiro de rádio, né? Sim, foi comentarista. Sofreu muito com a gente também. Fiz até tratamento dentário. Aí sem fio aí, ó. Aí é na Rua Javari. Já tínhamos o sem fio. O famoso Embracon que viria depois, né? Exatamente. Aí na foto, Mário Passerini, Rubens Brunetti e Ivan Roberto. Nossa, ali. Que time, olha. Antônio Carlos Leite, Baby Lane, Antônio Carlos Araújo, César Leite, o AC, Antônio Carlos Corrêa, Cazuza, Zezé e o Chico. De lado. Bons tempos. Mas é claro. Bons tempos. Aí já é na Avenida Feijó, Passerini, Chico e o Carlinhos. Aqui o Chico, eu e a Lúcia. É bom recordar, né? Essa mudança foi também fantástica, né? Quando saiu da Espanha. Claro, com toda a tradição que a cultura PR, sempre teve da Espanha, onde começou, o auditório, o rádio, teatro, tudo que foi feito, mas a nível de tecnologia, de melhoramentos, de avanços, né? Sim. A mudança para Feijó foi fantástica para a Rádio Cultura. Eu estava lá, tive alegria de participar disso. Você sabe que em 1996, eu fui para os Estados Unidos e em Nova York, eu fui numa emissora de rádio, não é que fui, eu fui chama Empire State. Na subida, chega a partir de um determinado momento lá, é por escada. E nós passamos por uma rádio nessa subida. Eu vi o cara trabalhando em pé ainda, o locutor falando, enfiando o cartucho. A gente já estava no AudioVolt, era tudo informatizado, sabe? E o cara em plena Nova York. Então a Rádio Cultura sempre foi muito avançada nesse aspecto. Ela sempre deu passos à frente das outras. Mas era uma coisa natural. Sim. Não era, nós somos seu primeiro, não é isso. Não tinha forçação de barra. Não tinha. Não tinha, não. Por exemplo, eu me lembro como o seu Quirino comprou o transmissor Collins, a mesa de som Collins, antena, tudo, comprou tudo pelo telefone, tudo seguindo orientações de livros americanos e tal. Porque eram todos produtos importados, a gente sabia que ia demorar para chegar. Mas não foi assim, com esse som nós vamos ter o melhor, não.
Agora, Toninho, como foi? Conta pra gente aí, eu tenho muita curiosidade de saber disso com relação ao pioneirismo da Rádio Cultura no FM. Foi uma pioneira, foi uma rádio, uma das primeiras em FM. Sim, claro, no interior do estado de São Paulo foi a Paulo, primeira. Nós tínhamos, acho que, 3 ou 4 estéreos em São Paulo. É bom que se diga que a FM nossa já existia desde 69, ou até talvez um pouco antes. Eu não tenho muita lembranças disso. É que um dia eu perguntei para que serve essa sala aqui, com esse transmissor ligado aí. Aí começaram a me explicar que jogava o som dali da Avenida Espanha, jogava lá por FM, jogava o som da rádio lá para o Quitandinha. E lá tinha um sintonizador de FM, jogava no transmissor, não tinha fio. Aí que eu comecei, FM, eu comecei a estudar o negócio. Aí comecei a falar na cabeça do seu Quirino. A gente precisa primeiro, para fazer com que as pessoas entendam que existe uma emissora de FM no ar, precisamos botar uma rádio com identificação. Que for, o mesmo mono, já com programação. E a gente optou por fazer música instrumental, tal, que era para servir aí para os consultórios, lugar onde naquela época não podia, música ambiente, música ambiente, não podia ter muito barulho e tal. Que hoje acabou tudo isso, né? Hoje o ambiente é aquele. Pelo contrário. O ambiente é aquele que a pessoa quer fazer. É verdade. E foi assim, acho que foi em 95, 96. 94 e 95 a gente já estava com a FM mono funcionando, com operadores, com música instrumental, só tinha música cantada à noite. Pra você ter uma ideia, lá nessa época aí, 75, mono, a gente já tocava Djavan, que fez sucesso, faz sucesso aí até hoje. Então era bem na frente mesmo. Esse pioneirismo deu à rádio a primeira emissora do interior do estado de São Paulo, e foi, acho que a 13ª no Brasil. No Brasil. E eu me lembro, nós tivemos uma pressa muito grande para que fosse inaugurada a emissora, mas o seu Quirino tinha um objetivo que eu entendi ser muito importante, que era não inaugurar correndo. Vamos fazer o seguinte, a rádio faz aniversário Tal dia? 5 de agosto, nós estávamos em maio praticamente com a emissora pronta. Eu e o Edson Putinelli já tínhamos colocado o transmissor da FM funcionando de madrugada, acordava de madrugada, 2 horas da manhã, que a gente não queria que as pessoas soubessem que estava tudo pronto. E a gente ia para cidades vizinhas aqui de carro, ele tinha um Corcel branco, sabe? A gente ia naquele carro dele para ver onde pegava, onde dava desvanecimento, abaixava, que precisava mexer na antena. E todos esses testes a gente fez nesse período aí. Até porque a frequência de FM era, pelo menos naquela época, muito delicada, né, Toninho? E não era de conhecimento total, Sim, né? Exato. Hoje eu já sei que o FM é o seguinte, ele vai até onde a antena enxerga, de um modo geral. Exatamente. Na verdade, você precisa de potência. Exatamente. Mas não adianta você ter potência se a antena não consegue enxergar porque tem um morro na frente ou uma montanha na frente. Então chega ali, o som bate e cai do outro lado já fraquinho, né? Então a gente sabe disso. E sabe que a antiga AM, hoje já praticamente não existe mais, acho que nem existe mais. Quando chovia, a propagação era maior. Era maior. Entendeu? E a Rádio Cultura... À noite também. Né? A Rádio Cultura tinha uma frequência de onda tropical que inicialmente eu acho que era de 90 metros. 90 metros. Depois 90 passou para 62. Não, foi ao contrário. 62 para 90. E eu me lembro que em 1982, por alguns momentos, eu consegui ouvir a Rádio Cultura em Dallas. Que eu fui lá para fazer umas vinhetas para a rádio. Consegui ouvir. Tinha uma diferença de 3 ou 4 horas. Então, quando dava, por exemplo, 7 horas da noite lá, aqui eu acho que já era quase 11 horas da noite. Ou ao contrário. Eu sei que deu para identificar, mas muito rapidamente, por causa da propagação. Deve ter chovido aqui e tal, mas não é o normal. Mas você recebia, através da onda tropical, muitas cartas. Sim. Eu tenho um documento lá de casa de um cara falando todos os dados do que ele ouviu tal na rádio, entendeu? E era legal isso,
os caras que são fanáticos Sim, por rádios. rádio mesmo. Se eu não me engano, Zé, ele fazia... São testemunhos importantes e autênticos, né? Eu acho que eles faziam parte de um clube de sintonizadores de emissoras no mundo, porque quando você respondia, você dizia, não, realmente eu fui conferir aqui na programação, se ouviu nossa emissora mesmo e tal, ele ganhava pontos nesse clube. Parece que era uma coisa assim e tal, mas... Eu, o Adilson e o Wagner, o Wagninho, de saudosa memória, tivemos uma experiência fantástica com relação aos 90 metros da Rádio Cultura em 1983. Nós fomos para a Ferroviária, estava naquela campanha maravilhosa da Taça de Ouro. Aí eu me lembro de você transmitindo lá nós fomos a Recife. Ferroviária Esporte, né? Exatamente. E eu e o Paulo Pisani, meu amigo Paulo Pisani, lá da Rádio Clube de Ribeirão Preto, estávamos em frente à rádio. E, se eu não me engano, a Ferroviária fez o primeiro gol lá, não foi? Sim. A cabecinha tá boa. Foi ali na Espanha ainda. Avenida Espanha. Foi na Espanha. Porque nós, evidentemente, com toda a organização que a Cultura tinha, nós tínhamos a nossa linha reservada, primeiro o Telesp, depois vinha o Embratel, e tudo funcionava muito bem. Então, nós chegamos no estágio, lá do Arruda, e instalamos o equipamento, o retorno estava perfeito. Deixa eu ver se está pegando, né? Exatamente. Tá. Aí eu falei, pô, disse, quer saber de uma coisa? Vamos sintonizar o nosso 90 metros aqui, vamos ver se pega. Toninho, o som era tão bom, tão perfeito, que primeiro eu fiquei profundamente emocionado. Emocionante. E abdicamos do retorno da Embratel, que estava lá e estava funcionando, pela qualidade da recepção que nós tínhamos na cabine, lá no Recife, dos 90 metros da Cultura, fizemos o jogo com o retorno da rádio. Eu sou testemunha de um fato parecido, só que mais perto. Que é assim, o meu irmão, Reinaldo José Rodrigues dos Santos, foi para o Paraná logo cedo estudar e ele residia na Casa do Estudante Universitário. E eu, meu irmãozinho e tal, mais novo, né? Mais velho, fui prestigiar o irmãozinho mais novo. E levei um rádio portátil, lembra do rádio? Tinha mais ou menos esse tamanho, assim, Semp. Lembra desse rádio? Sim. E eu dei de presente pro meu irmão. E uma rádio que tinha que ter 90 metros. Sim. Não é que a gente ouve lá na Casa do Estudante Universitário, Antônio Silva Lolato, era locutor da rádio, apresentando um programa tipo 3h30 da tarde, e local, em Curitiba. Então, era um negócio que, falando, muitas pessoas não vão entender, mas emociona. Emociona. É uma emoção, é como ouvir o hino nacional brasileiro fora do país. Fora do Brasil. Entendeu? Aqui você nem canta. Mas o pessoal, tem gente que não sabe nem a letra. Exatamente. Mas você lá fora, você se emociona. Toninho, tem coisas importantes para a gente falar. E uma delas diz muito respeito à qualidade artística da Rádio Cultura, com relação a vinhetas, com relação a aberturas. E você teve um papel fundamental nisso tudo, quanto às viagens para os Estados Unidos, as próprias vinhetas da equipe esportiva, José Roberto Fernandes, que eu ouço na rua aí, de repente passa um cara de carro, José Roberto Fernandes, quer dizer... Isso marcou a Rádio Cultura, não especificamente com relação ao esporte, não, com relação a tudo. As viagens, as visitas às grandes gravadoras dos Estados Unidos, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Como tudo isso começou, de quem foi a ideia e esse sucesso que era um diferencial marcante, absolutamente marcante da Rádio Cultura. Bom, eu aprendi através dos contatos em São Paulo, e eu tive várias pessoas que me orientaram. Você não é gênio de nada, você não sabe tudo. Você tem que aprender, saber selecionar aquilo que é bom para você. E eu tive vários contatos em São Paulo, tipo um grande amigo meu que já faleceu, que era aqui de São Carlos, o Fortunato Arduini, que era o nome original dele, que me orientou nesse esquema de vinhetas. Grande parte delas foram todas produzidas por ele. Aquelas que só tem o vocal. A sua não, a sua foi feita no Rio de Janeiro, muitas foram feitas no Rio. A primeira leva foi no Rio, que foi me oferecido... Você lembra de um famoso locutor do Rio de Janeiro chamado Antônio Carlos Bianchini? Tinha uma voz bonita. Eu fiz um contato com ele por telefone, porque a Globo tinha esse lance
Lembra do José Carlos Araújo, sou eu, tal. Era na Globo. Esse Antônio Carlos Bianchini trabalhava numa das emissoras do Sistema Globo. E eu liguei uma vez para ele, não me lembro de que forma. Alguém me passou o contato, eu liguei para a rádio, pedi para falar com ele. E ele me orientou, me passou o nome de um estúdio, que o pessoal era especializado em fazer isso. A própria Globo utilizava isso, esse sistema. Não era ela que fazia. Depois eu fui saber algumas coisas do meio, que é aí que você vai aprendendo, né? Como funcionava, e eu também falei, bom, exatamente, agora é hora de a gente se aperfeiçoar, né? Você teve o primeiro caminho, que foi onde eu vim ter o contato com o Frank. Fortunato Arduini, mas artisticamente era Frank. Por que Frank? Porque como cantor, que ele era também, fazia parte de uma dupla chamada Tony e Frank, Tony Bizarro e Frank Arduini. Ele não podia entrar com o nome de Fortunato, o nome para cantor é meio estranho, né? Então, um artístico lá qualquer mudou o nome dele, como eu mudei o nome de muita gente. O César Leite, por exemplo, Robertson Veludo, falei, não vai dar certo isso aí. É meio difícil. Aí a gente foi mudando. O outro lá, Kleberson Ricardo Flois, era complicado para fazer vinheta. Falei, você vai se chamar Paulinho Soares tal. E assim foi. E eles ficaram todos conhecidos por esses nomes inventados, né? A própria Marli Nogueira. Marli Nogueira foi um nome artístico, mas ela chamava, nem me lembro o nome, de uma primeira locutora nossa aí na FM. Era aqui de São Carlos também. Ela tem uma forma de pessoal, né? Quem que é essa mulher? Não é a mesma daqui e tal, sabe? Você estava utilizando um pessoal de Ribeirão, Araraquara tal, de uma forma que eles não utilizavam. E assim foi. A gente foi passando por várias fases essa história de vinheta. Até que aconteceu com o Frank isso. Ele me fez umas vinhetas, um chamado pacote de vinhetas, e eu numa viagem que fiz ele era dono do Telmo, aqui do Terraço. Ele foi para Presidente Prudente, passei a gravar comercial, era Churrascaria Guaíba, lá em Prudente, depois ele veio aqui para Limeira, continuei gravando para eles e tal. E lá eu ouço uma Rádio Cultura com as mesmas vinhetas minhas. Eu falei, caramba, né? Eu pago, cara, como é que é? Será que o cara vendeu duas vezes? Aí eu comecei a duvidar um pouco da característica, não da honestidade, dos caras fazerem isso aí. Eu falei, sabe por que ele faz um preço mais barato? Porque ele vai vender para duas, três culturas. Ele procura colocar uma longe da outra. Mas, pô, longe tinha que ser em outro estado, cara. É evidente. Você põe em Presidente Prudente aqui, coincidiu daí para lá e tal. Aí eu comecei a pensar em alternativas. Cruzei, por causa de um esquema de programação tal, com Tutinha da Jovem Pan, conheci pessoalmente e vi como ele fazia. Ele fazia no Texas, em Dallas. Aí eu falei, cara, mas estou enrolado, como é que eu vou fazer em Dallas, né? Como é que eu vou... Aí comecei... O Tutinha ou o seu Tuta? Não, o Tutinha. Tutinha mesmo. Tutinha um pouco mais novo que eu. E o seu Tuta acho que já faleceu. Recente até, né? Infelizmente. Eu conheci também. Mas ele tinha todo um esquema que eu passei, mas ele tinha ajuda, o Tutinha, quando o Toninho, jovem, no rádio, ele teve ajuda de um cara chamado, que nem é da família, chamava Zusa Homem de Melo, que estudou em Nova York. Estudou com quem? Com o cara que era um dos dirigentes da Jam Productions, que é a empresa onde a gente fazia as vinhetas. Percebe como a coisa vai se cruzando assim? E vai se encaixando, né? E graças ao Tuti eu acabei indo para lá. Como que eu fiz? Falei, bom, eu não vou chegar para a rádio, eu preciso de $3.000 para fazer vinheta, preciso que você me compre passagem. Eu falei, eu vou criar essa condição. Aí fui até o Yusuf Samarra, fiz um esquema de permuta com ele, que ele não fazia muita publicidade e tal. Porque eu já tinha ido para os Estados Unidos com o Yusuf, como se fosse funcionário dele, não sei o que. Fizemos um curso de marketing, ele e dois funcionários dele de São Carlos. Um deles eu lembro o nome até hoje, Paulo Mentoni. E fizemos um curso de vendas, de marketing, em Tampa, na Flórida, com professores
tinha tanto professores americanos como brasileiros dando aula ali. E nos ensinando como a vender, mas vender passagem. Mas venda é venda. Sim, sim. Tanto faz você vender um carro como vender passagem. Do produto, mas a venda é a Exatamente, a venda sempre é a mesma. E foi uma forma de ele me levar para os Estados Unidos sem com que a gente precisasse comprar passagem, entendeu? E aí eu peguei gosto pela coisa. Então, quando você começa a andar e ver, pô, por que o nosso país não pode ser desse jeito? O cara não joga uma ponta de cigarro no chão, o cara, sabe, não tem lixo pela janela do carro. Aí fiquei com mais vontade de outras vezes, tanto que fui um monte de vezes. A última vez que eu fui foi em 2018, conheci a Califórnia. E claro que eles têm também lá as características diferentes, cada estado tem o seu sistema de governo, né? Inclusive a sua própria Constituição, né? Exatamente. No Texas, por exemplo, quando você está entrando assim de carro no estado, já está escrito lá, tem uns outdoor lá. Ó, aqui quem manda somos nós texanos. Se você não fizer isso, fizer aquilo, você vai receber bala. Mas assim, estava escrito mesmo. Está bem explícito. Está bem explicado. Então, mas não são todos, cada um tem o seu, tem o seu jeito, né? Mas, por exemplo, a Califórnia é mais festeira, tal. A Flórida já é mais uma mistura de muitos. Tem muito hispano, né? É muito hispano lá, brasileiros. Mas, enfim, eu fui pondo a cara. Pra você ter uma ideia, em Dallas, quando eu cheguei, o cara tava com a plaquinha escrita Antônio Cultura FM. Falei, meu Deus, e agora? Né? Que era a minha primeira experiência, sem ninguém para me traduzir nada. Era ali. Pai, cara, sabe que eu tive aulas particulares aqui no Orlando Cabeleireiro, ele tinha aula de inglês, e eu falei, cara, eu quero fazer aula que eu vou para os Estados Unidos, não sei nada disso. Fiz uns 4, 5 meses lá, assim, tinha o básico da escola. Da escola, né? Que na minha época tinha inglês na escola, francês, latim. E tive aula particular com uma professora chamada Rosana, e eu disse bem o que eu queria, o que eu precisava. Então ela focou naquilo que eu ia precisar, né? E acabei me virando bem lá. Foi bem tranquilo. E aí eu tive problema lá para explicar para eles como fazer uma vinheta sem sotaque. Claro que eu não ia conseguir, mas eu falei, mas eu quero tentar. Até onde for possível. Até onde for possível, porque não tem jeito. Seria como nós estudarmos inglês e tentar falar dizendo que eu sou americano. Ele vai perceber que eu tenho sotaque. Por melhor que eu fale em inglês, ele vai perceber que eu tenho sotaque. E no caso dos músicos, mas é a mesma coisa. Então eu fazia umas coisas meio assim, coisa de brasileiro mesmo, né? Escrevi o cool de frio, né? C-O-O-L, cultura. Aí falava tura, entendeu? Tura. Falava pro regente. Aí eles ensaiavam, tá, é isso aí mesmo. Sabe? Mas chegava na hora de cantar, sempre tinha uma raspadinha e tal, mas acabava sendo um diferencial. E eu acabei indo fazer lá exatamente por causa desse problema que nós tínhamos aqui. Não é uma coisa muito séria. Sim. Vendia para um e vendia para todas. Vendia para todas. Quando o Paulo Pisani comprou a Clube, tinha uma música de um grupo chamado Human League, Don't You Want Me Baby. E na época existia um LPzão assim. Eu digo LPzão porque era o mesmo tamanho do LP, né? Só que vinha uma música só e eles chamavam de Disco Mix. No lado A era a música cantada, no lado B era o instrumental. O Paulo, usando a cabeça, conviveu aí na cultura, com a época de Jean Zap Leves, o tempo todo a gente viajou muito para São Paulo juntos, ele foi comigo em gravadora, antes dele ter rádio. E eu acabei despertando nele a vontade de ter rádio, né? E ele pegou um coralzinho dele lá em Ribeirão e colocou uma musiquinha em cima daquela letra, só para você entender como é que era a tal pirataria. Aí eu liguei para o Paulo, por favor, sonha, acrescenta aí, Cultura FM, pau na máquina. Pô, mas nós estamos muito perto. Falei, pau na máquina. Quem ouve clube, tua rádio é boa pra caramba. O cara não vai ouvir cultura, esquece. Estamos em Araraquara, está em Ribeirão, aí você já é líder, fica tranquilo. E ele fez. Ele fez aí sobrenome Ribeiro de Matos, era divulgador da CBS.
CBS, gravadora do Roberto Carlos, e Sebastião Ribeiro de Matos. E gravadora que tinha o Roberto Carlos e era a mesma que distribuiu o Human League, que tinha essa música. Cara, que espetacular, me elogiou pra caramba. Eu falei, não, isso é meu, é do Paulo Pisano. Me dá uma cópia disso aí que eu quero mostrar na gravadora, porque para eles sentirem o que se faz de bom no interior. Cara, mal sabia ele que ele ia distribuir para tudo quanto é cultura FM que tinha por aí. O Paulo Pisani falou, como você é inocente, cara? Os caras são tudo malandros. E eu não podia negar isso para o Sebastião Ribeiro de Matos, porque tem umas outras coisas que ele me fazia que compensava esse furo que ele deu comigo. Por exemplo, ele, como Araraquara, perto das grandes cidades, tipo Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, era pequenininha, ele deixava o disco do Roberto Carlos, que era a atração do ano, na minha mão. Aguardado, né? A data de lançamento é essa, você só toca nesse dia. E eu cumpri o que ele falou. Mas está aqui, né? Mas está aqui, guarda na tua gaveta aí e tal, não me dê cópia para ninguém. E procura não vazar nada aí, senão você me ferra. Então, eu tinha essa gratidão também por ele me ajudou muito com isso aí. E eu sempre cumpri o que ele pediu. Então, até nisso, você tinha que fazer os acordos, né? Porque senão você não vive, né? Eu imagino como é que deve ser a política. Toninho, você está fora do rádio desde quando? Assim... Rádio mesmo? Trabalhando artisticamente até eu sair desde em 2000, final de 2000. Aí eu, a pedidos de alguns amigos, acabei ativando uma agência de publicidade, que eu tinha uma empresa de agenciamento de publicidade. Era só entrar lá no setor correto, aí tinha que entrar um escritório que manjava disso, e esse escritório foi o Apoio Contabilidade, liderado na época pelo Sérgio Perger. Você transforma a sua empresa, em vez de agenciamento de publicidade, agência de publicidade. Tá certo. E foi o que foi feito. Teve um custo lá e eu passei a dar nota fiscal, fazer aquela coisa toda direitinho, e comecei a pegar aqueles clientes que tinham me ligado, e um puxa o outro puxa um. Quando eu vi, nossa, estava um mar de rosas. Até que eu comecei a encontrar problema com os formandos novos aí na área de publicidade, que quando você fazia uma arte final, vamos dar um exemplo, que eu nem estou por fora de preço agora, que você fizesse um trabalho, uma gravação, um negócio que você cobra 500, o cara fazia por 50. Aí eu falei, não, agora é a hora de parar. Eles vão quebrar a cara, mas não vou quebrar junto com eles. Exatamente, eu vou a questão parar. da qualidade que não é reconhecida. Exatamente. Parei, fiquei um ano, nem um ano. Me liga o Beto Pinotti aqui de Matão. Contou a história dele, falou que ele queria que eu desse uma mão para ele lá, uma consultoria para ele, na orientação de como fazer com essa mudança e tal. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Que ele havia implantado a Rádio Cidade, né, que havia mudado de nome, um prédio novo, tudo, né? Ele estava com prédio novo, só que ele ia para a FM. Para a FM. E aí eu participei dessa alteração, comandei tudo lá, fizemos vinhetas, troquei todo o time dele, que já era um time bom, um pessoal bom até, mas era um pessoal meio viciado, sabe, a tocar daquele jeito. Tudo que você aí propunha de novo, parece que o cara queria te mostrar que era difícil. Não tem difícil, cara. Na vida você que faz a coisa ser fácil ou difícil. Eu procurava aplicar aquilo que eu tinha aprendido no veículo rádio, né? E acabou dando certo. Acabou dando certo que, com a minha ida para lá, dei até um pouquinho de trabalho pro Grupo Marisquém, depois me contrataram, depois que eu parei com o meu trabalho lá, eles me contrataram, aí veio a pandemia, aí realmente eu parei. Aí eu comecei a me dedicar a outras coisas. Eu falei, não, chega, né? Eu estava em 16, eu completei 70 anos. Aí ainda estava trabalhando. 16, 17, 18, até 19 estava trabalhando. Depois, 73, ainda estava ali. Mas aí eu falei, não, agora chega. Veio a pandemia e tal, aí tá aquela preocupação, todo mundo assustado com o negócio, tal, o que eu vou fazer? E eu, diferentemente de algumas pessoas, não fiquei assustado em si com a doença. É como eu ia passar por ela. Sim. E lidar com ela. Eu e minha esposa, nós ficávamos correndo em volta da casa, fazia exercícios, punha umas toalhas no chão, fazia exercício, para não acostumar o corpo a ficar quieto.
E aí eu percebi, uma das coisas que eu percebi é que toda hora você passava na geladeira, você pegava alguma coisa. Eu falei, cara, eu já pesava 90 quilos. Caramba, isso aqui vai virar uma bola, essa história de pandemia, não pode sair de casa, porque senão... Aí, durante o percurso, a gente começou a se fazer perguntas. Pô, mas pera um pouquinho, por que eu não posso sair de casa? Por que não pode entrar na cidade? Eu comecei a... questionar. Aí comecei a fazer pesquisas, tinha uns aplicativozinhos que mostravam que na África, por exemplo, quando Araraquara tinha, por exemplo, 70, 80 mortes, lá tinha 2. Eu falei, bom, mas como que pode? Na África? Num continente, né? Num continente, né? Alguns países da África e tal, que tinha um aplicativo que mostrava o número de mortes nos Estados Unidos, tal. Aí eu comecei a me questionar e comecei a seguir no YouTube um médico chamado, eu só sei o nome dele, Zeballos. O filho dele, que eu fui saber depois, que ele era pai do Ziba, que é um cantor que é brasileiro, mas ele nasceu em Nova York. A mãe era nova-iorquina e o pai conheceu lá, casaram. E aí eu comecei a seguir a orientação dele. E, pô, acabei passando por tudo isso aí, tomando os remédios que ele indicava, tal, fazendo a higienização necessária, porque a gente sabia que o vírus podia entrar pela boca, pelas narinas, passava com cotonete água oxigenada na narina, principalmente eu que tenho o narizão assim aberto, né? E tomando cuidado com algumas coisas. Enfim, e aí passamos por ela, entendeu? Passamos até acabar, né? Ainda tem agora aí a dengue rolando aí, mas parece que os cuidados são os mesmos. E eu estou me dedicando mais a cuidar de mim mesmo e para não esquecer a minha memória musical. Certo, que é importante. Pra você ter uma ideia, num almoço eu e minha esposa, acho que foi na segunda-feira, nós estávamos falando sobre música popular brasileira regional. Porque eu monto uns medleys com... Eu mesmo dou título pro medley, por exemplo, nada inédito, mas tipo assim, olha, eu vou fazer um negócio agora só com música romântica. Então eu fazia uns medleys de música internacional mesclada com nacional, como se estivesse na rádio, mas eu faço para mim mesmo. Sim. Embora seu uso pessoal e gosto pessoal. Uso e gosto pessoal e meu arquivo. Eu tenho backup de tudo isso aí em 3 lugares. E eu posso utilizar também na minha rádio web, que a gente não falou ainda. Mas você pode. Posso usar lá também. Mas eu faço para mim. Mas conversando com a minha esposa, eu falei, cara, eu nunca fiz um negócio estudado sobre as músicas regionais, tipo Prenda Minha, Pezinho. Prenda Minha é gaúcha. Gaúcha. Pezinho, é gaúcho. Né? Agora que eu parei para estudar isso aí, fui pegar algumas coisas lá do norte. Cara, fiz um negócio que deu quase 3 horas só de música, sabe, desde Caymmi, essas coisas de... Tem uma música do Caymmi que é com o Sérgio Reis, que é uma coisa mais linda, chama Promessa de Pescador e tal. Eu fui e não perdi muito tempo. É claro que eu esqueci de muita coisa, dá para fazer o dobro. Claro. O dobro do tempo, mas assim, você foi sem muito pesquisar. Porque eu queria aproveitar aquele momento. E eu pego muito e anoto. É que nem compositor, eu né? Tenho aquela hora, né? Eu tenho algumas dificuldades para lembrar alguns nomes. Não é só você, não. Não, eu sei, mas como a música sempre foi um setor meu, como é que você vai esquecer do cara? Aí, para se lembrar o cara, eu ando devagar, porque eu já tenho pressa. Pô, essa música chama... Aí que eu vou ver que eu almiçato, eu esqueço do ouvir, entendeu? E acontece com outros cantores também. Tem nesse medley que eu estou fazendo, que eu fiz, aliás, de música brasileira regional, eu me lembrei de uma música que a Fafá de Belém cantava, que enaltecia alguma coisa do estado dela. Eu falei, mas cara, Fafá de Belém é porque ela é, né? E essa música tem a ver, tal. Aí comecei a cantarolar a música e tal. Falava, vermelho, vermelho, essa música chama Vermelho, vamos lá. E achei, entendeu? E fui, e assim outras. Fui pesquisando e indo. Associação de ideias, né? Toninho, olha, a gente ficaria o dia todo aqui conversando. Você vai ter que voltar.
A gente vai agendar um retorno aí para falar, inclusive, da sua rádio web. Mas sempre à sua disposição, Zé. Mas tem ainda algumas coisinhas que eu não posso deixar você sair sem que eu pergunte. Primeiro, você trabalhou com várias vozes na Rádio Cultura, mesmo antes, educou várias vozes, formou vários locutores e teve contato com vozes extraordinárias do nosso rádio. Alguma, assim, com quem você teve um contato mais direto aqui em Araraquara, te marcou especialmente como locutor? Ô Zé, na verdade, todos eles foram marcantes para mim. Eu não falei para você, mas quando nós começamos a FM, ela era instrumental. Depois de um tempo, começamos a encaixar músicas românticas para não ficar muito pesado e tal, até que ela virou uma emissora normal. E aí eu senti a necessidade de ter contato com o ouvinte. E para ter contato com o ouvinte, você precisava ter um locutor. Foi aí que entrou o primeiro time de locutores. Todos eles foram super importantes todos eles. Cada um tem uma história. Sim. Por exemplo, você pegar a primeira turma, Valdir Caê, Wilson Chips, Luiz Veloso, Marcos Pericinoto, Valmir Amaral. Alguns desses nomes são inventados, sabe? Uhum. Acho que Caê, por exemplo, é Caim. O Wilson Chips chama-se Wilson Cavalheiro. É um negócio assim. A história é meio longa, mas depois dessa aí veio uma segunda turma, que eu tinha uma rádio pirata em Araraquara, tirei todos os moleques lá da rádio pirata, vocês chega de fazer rádio de graça, vamos trabalhar. Fazer rádio de verdade. Aí entrou o César Leite, o Paulinho e outros, que agora não vou lembrar de todos, mas então todas as vozes com quem eu tive contato foram muito importantes e todas foram, de certa forma, marcantes. E todos tinham o seu jeito porque eu procurava trabalhar com pessoas que gostavam de rádio como eu gostava lá atrás, quando molequinho. Seria a forma mais fácil de dar oportunidade para a moçada, sentir isso nele. Numa conversa você já percebe. O cara começa a pôr para fora as coisas que ele pensa, você logo saca, pô, esse cara tem que trabalhar comigo. Foi assim com o Magu. Mário dos Santos Rodrigues, ele tem esse apelido de Magu por causa do óculos que ele usava, né? Uhum. E o que deu apelido para ele foi o Marcelo Zamarian, uma das vozes que passaram por aqui, gravadas, que foi a época que tinha o Milton Rabelo de Ribeirão Preto, Marcos Pericinoto, a Marli Nogueira, que na verdade não é Marli Nogueira, não consigo lembrar o nome dela. Marli Nogueira foi o nome artístico. O Valmir, é um time de locutores que... Marcos Ribeiro. Marcos Pericinoto. É o mesmo. Mas era Marcos Ribeiro, mas era Marcos Ribeiro. Mas o nome dele é Marcos Ribeiro. É Marcos Ribeiro Pericinoto. Só que em São Paulo optaram por ser Marcos Pericinoto. Mas eu acho que é para aproveitar o sobrenome, porque o pai dele era irmão de um famoso Pericinoto, Alex Pericinoto, que era há uma origem disso aí. Era um famoso publicitário, tinha agência de publicidade e tal. Então eles fizeram correto. A gente não tinha essa necessidade aqui, era mais artística mesmo, né? Até porque para nós aqui em Araraquara, o sobrenome Pericinoto, em comparação com São Paulo, não tinha nada a ver. Absolutamente nada a ver, né? Mas todas as vozes, repetindo, foram muito importantes, tanto na Espanha 284, como na Feijó 583, em todos os setores, inclusive do esporte. Nós tivemos algumas pessoas que começaram a querer fazer alguma coisa de esportes, alguns continuam até hoje, tentaram, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e todos estão aí. Eu me lembro do Peta, esse menino aqui, eu vi fazendo até uma entrevista com você, se não me engano, esteve aqui há pouco tempo. O Rodrigo Soró. Rodrigo Soró, a quem a gente manda um abraço, te mandou um grande abraço, está aqui, eu ia registrar. Pois é. O Rodrigo Soró também foi uma das pessoas que, vou lá em casa, você precisa me ajudar, vamos ajudar, o que você precisa? Aí gravava as aberturas do programa dele e tal, que eu não sabia nem como ia ser. Ele ia fazer um teste, eu ia fazer um programa e tal, e eles estão no meio até hoje, essa parte é que me interessa. Luiz Veloso, por exemplo, saiu daqui para dirigir uma rádio em Indaiatuba. O Wilson Chips, acho que foi para uma outra rádio acho que São José dos Campos. Cada um foi crescendo e ficando mais próximo do local onde eles queriam, que era a sede onde eles moravam, né? A cidade sede deles, né? E
Todas as vozes foram importantes nesse aspecto, que ninguém, assim, do time original, ninguém saiu porque você não deu certo, sabe? Todo mundo deu certo. Cada um foi para uma situação melhor, entendeu? E eu encontro com alguns que tiveram passagens rápidas aqui, eles até me agradecem que o que eles acharam que eu estava sendo muito duro na época, muito grosso, cavalo, não sei o quê. Sabe aquelas coisas que... Puta cara cavalo. Tá? O cara chato. Pô. Então, mas depois o cara percebe, o cara estava agindo do jeito dele, a meu favor, e eu não tinha percebido. Foi assim com Davi Aguiar, por exemplo, que hoje, se não me engano, é locutor da Globo, lá de São Paulo, está na madrugada lá. E ele veio através da Baby Lane, saudosa Neuza Soares Baby Lane, que eu também dei o nome, e eu te explico aqui porque o Baby era o primeiro nome artístico do pai da filha dela, Ariela. É o Baby Santiago, famoso locutor lá na Bahia, de onde ela veio. E embora ela fosse araraquarense, ela também foi aventurar. E o Lane tinha uma famosa locutora na Jovem Pan que trabalhava de madrugada, chamava Miriam Lane, que foi assassinada na porta ali do edifício Winston Churchill. Não sei porquê, acho que foram roubar, saiu tiro, a menina morreu. Foi o Baby e o Lane, ficou Miriam Lane, entendeu? Sempre foi essas coisas assim de inventar alguma coisa. Vai ser isso, pronto. Toninho, Jungles. Então, o Jungles foi uma história assim. Tem duas fases essa história de música ao vivo em Araraquara. A primeira foi o Jungles, que foi... Sabe, tem vários grupos. Mas você pega que não dá para abraçar todo mundo. Dá para você divulgar coisa de todos, mas para fazer programa de auditório com todos, não dá. Tem jeito. E a mesma coisa aconteceu com a Alma Brasileira, já na década de 90. Mas o Jungles foi a mesma coisa. No Jungles até cantei. O Tinho diz que desses grupos musicais de música jovem, eu fui o primeiro cantor. Eu não tenho certeza disso, mas eu fui, que realmente cantava mesmo. E foi com o próprio Jungles que eu disse, eu não vou participar mais disso. Está tomando muito meu tempo. Ensaio, tenho outras coisas para ver, isso aqui é muito demorado. O Valdir, que já faleceu, guitarra base, ele era muito exigente, sabe? Não, parava tudo, começa de novo, Tal. Eu falei, não tenho isso. Eu não nasci para isso. Estava muito divertido e tal, até que você levantava o problema, tipo, eu vou sair, mas você tinha que dar a solução. A minha solução era como? Como a gente fazia em rádio. Pô, tinha um cara lá namorado, assim, vamos contratar. Pegamos de um grupo chamado Os Intocáveis, o Antônio Oliveira Penteado, o Tony Pen, né? Para ser o crooner do grupo. E assim eu saí fora. Não porque eu não gostasse, é que aquilo ia me tomar muito tempo. Pô, você passar a madrugada toda num clube cantando, que nem foi... A minha estreia foi num clube aqui do lado de... eu não me lembro o nome da cidadezinha aqui do lado. Você vai indo, por exemplo, para Jaú, ela fica aqui à esquerda. Aqui. Boa Esperança? Não. Está indo para Jaú? Não, você vai indo para Jaú, mas você... Aqui antes de Boa Esperança tem uma entrada para aqui. Avião? Não. Não. A entrada é para o lado de baixo. O lado de baixo. Mas tem até naquela cidade, tem até um lugar lá no alto. Terra do Grandão, que trabalhou aí na cultura, que já saiu. Você trabalhou com vocês lá? Onde ele morava, lembra? Terra Dois Córregos aqui, não é? Não é Dois Córregos. É entre Araraquara e Dois Córregos. Tem uma cidade ali que... Tem um lugar... vida, que memória, hein? Salvado? Não é. Desculpa, eu não vou lembrar que... Dá até hora que dá um branco, né? Mas é uma cidade que tem algum monumento lá no alto, que é ponto de visita. Como se você fosse para o Cristo Redentor no Rio. Não, é lá de cá. Mas na próxima a gente lembra. Tem que fazer um exame aí. Fazer um exame. Então, mas a minha estreia foi lá. Foi num clube lá na madrugada e tal. Cantando, cansado pra caramba, voltar no dia seguinte, falei, não, esse troço... Aí eu cheguei e falei com o Tinho, que era o dono do grupo, né? O cabeça do grupo, era o responsável, o cara que saía na frente com a parte organizacional. Falei, cara, não vai dar. Eu preciso do meu tempo para outras coisas e tal. E aí ficou só na parte promocional, fiquei promovendo o grupo. No meu casamento, o Jungles fez a parte musical.
lá na igreja e acompanhando a cerimônia. Né? Foi bacana, meu tio Araldo Rodrigues dos Santos cantou Ave Maria. Um negócio diferente, foi um negócio bem diferente. E aí eu já estava totalmente fora, entendeu? E aí fiquei só acompanhando os programas, o mesmo programa de auditório, como eu falei lá eu não gosto de ficar na frente ali. Aí entrou o Brunetti para apresentar o programa dos Jungles. Eu poderia fazer. Falei, mas não, eu faço a assistência aqui. Quando anunciou o Tony Penn, foi um negócio gozado. Nós compramos um pouco de pólvora. Tinha Baltan, se não me engano, aqui, vendia uns cartuchos de pólvora. Pusemos assim em cima de aquele papel de alumínio, do cigarro, o verso, né? E botava um fio aqui, outro aqui, botava um durex, coisa de louco. E um pouquinho de pólvora. E quando ele era Tony Penn, você ligava na tomada e saia aquela fumaça. Só que a fumaça era escura, não era aquela poesia que a gente vê no... O Tony Penn de terninho branco ficou todo escuro. Sabe? Foi muito gozado essa estreia. Que maravilha! Mas foi uma tentativa de fazer alguma coisa. Alguma coisa diferente. Né? E aí que o auditório da rádio tinha um ventilador muito forte lá no fundo. Ficou meia hora o programa parado. Para conseguir abrir todas as portas para o ventilador girar e tirar toda aquela fumaça de lá de dentro. E o cheiro, né, da não, pólvora, até que não foi porque era intenso. muito pouca, né? Só que fazia muita fumaça e como ela não tinha para onde sair, né? Então ligou o ventilador lá. Mas são coisas da vida. E no Alma Brasileira foi a mesma coisa, Sim. só que foi com menos força, entendeu? Sim. Porque eles já eram um grupo que, pra você ter uma ideia, o Alma Brasileira saía daqui de Araraquara para cantar numa cidade, lá em São Bernardo, por exemplo. Araraquara era conhecida nos anos 90 como a capital do samba. Ele já ia com 2 ônibus lotados de Araraquara com pessoas que iam para curtir lá também. Para assistir o show. Era um grupo que ficou muito bem na época, a Alma Brasileira. Tinha vários grupos, mas eles se destacavam exatamente por essa parte de empreendedorismo que eles tinham, como tiveram os Jungles, né? Tá certo. Mas foi uma passagem muito boa. Cheguei a arranhar um pouquinho ali, de brincar mas não tinha nada a ver comigo, é só... Ô, Toninho, tem tanta coisa para perguntar que nós temos que agendar uma outra, né? Eu gostaria que você falasse no próximo programa, já pode já dar um mínimo de pauta, né? Nessa cultura musical de Araraquara, que eu procuro também, e vamos procurar, dentro das nossas limitações, dar espaço e preservar aqui, que acho que também é uma obrigação de que, ainda como a gente faz comunicação nessa cidade. Mas eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de tempo, a sua fala, o seu conhecimento, a sua amizade, que me é muito importante. E reconhecer mais uma vez publicamente aqui o seu talento, né? Obrigado. O seu talento que realmente é uma coisa muito especial que você colocou à disposição da radiocomunicação de Araraquara e do Brasil todo, né? Eu tenho certeza que muitos daqueles que eventualmente passaram aí sob os seus cuidados, como locutores, como operadores, assistindo esse programa, vão ficar muito agradecidos por tudo aquilo que você fez, a importância que você teve e continua tendo na carreira deles. Então tem muita gente aqui que participou do programa, o Marcelo separou algumas pessoas que mandaram mensagens te cumprimentando, o Rodrigo Sorol, Milton Cardoso, Gildo Silua, Roberto Freitas, César Esteves, Roberto Marmo, Edson Trevisoli, tem muita gente te mandando um abraço e cumprimentando os campeões da bola por essa iniciativa de trazer você aqui para contar uma pequena parte da sua história. Temos que fazer o capítulo 2, o capítulo 3, você não está livre nessa convocação, não. Então, muito obrigado, um abraço a toda a sua família, que a gente sabe que tem fundamental importância para você. E em nome daqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar com você, aprender com você, eu fico muito agradecido. Olha, José, eu queria que você soubesse que a recíproca é verdadeira. E me coloco à inteira disposição para quantas partes forem necessárias. Eu espero estar vivo, né? Não, vai ser rápido. Para! E eu gostaria de agradecer ao Marcelo Iafuso, fazia tempo que eu não via, e cumprimentar todos os integrantes, nem vou citar mais nome, porque se acaba esquecendo e tal, por esses 40 anos de paixão dos campeões da bola.
é um trabalho que, se fosse lá atrás, eu diria para você, cara, se a gente tivesse conhecido agora, você é um cara que vai longe, entendeu? Porque você percebe nas pessoas quando algumas não dão certo porque ou desistem ou porque encontraram alguns obstáculos que, às vezes, momentaneamente a pessoa acha que é intransponível e desiste. Eu, por exemplo, como estou acostumado a encontrar obstáculos, aliás, eu adoro encontrar obstáculos, porque é bom você ter os obstáculos para você poder passar por cima e resolver o problema. Como dizia o meu pai, meu querido pai, quando você tem um problema, não adianta jogar para baixo do tapete, filho. Ele vai voltar. A hora que você for limpar, ele vai voltar, vai parecer que está lá. Então tem que resolver. Então vamos resolver. É o que a gente procura fazer, é o que eu sempre procurei fazer. E, como eu disse, a gente era feliz, todos nós sabíamos que estávamos fazendo aquilo que a gente gostava. Era um trabalho prazeroso, sabe? Você saber que não, você tinha que montar uma peça ali de música, emendar, fazer uma montagem, vários trechos de música, uma chamada de esporte com trecho de gol e tal. Você enfeitava o melhor que fosse possível para chamar a atenção de quem está ouvindo aquilo. Que aquilo ali seria, você vai ter que comprar um ingresso, você entendeu? Aquilo ali seria que é o que eu chamo de fazer a assistência, né? O meio de campo. Porque você com aquele aperitivo que a pessoa tem, daquela chamada que você está fazendo, seja uma peça de teatro, esporte, música, seja o que for, de um programa musical, de um novo programa, de um programa especial, que você vai estar colocando aquilo em prática, você vai estar fazendo aquele trabalho, você vai fazer e as pessoas vão sentir vontade de curtir, ver aquilo, ir atrás daquilo. E era esse o papel da gente no rádio. E a gente fazia com prazer, e é por isso que eu digo sempre, a gente era feliz e sabia, sabe? E, sei lá, eu tenho mais coisas, evidentemente, para contar, mas a gente vai conversando em outras ocasiões e vai falando tudo aquilo que vem vindo na memória. Tem coisas que a gente acha que não lembra, como o nome da cidade. Tá aí, né? Eu falei o Grandão, nem lembrei, nem o nome dele não estou conseguindo lembrar, cara. Estou sempre em contato com ele. O Adriano Ferreira. Já vou lembrar o nome da cidade. Toninho, mas muito obrigado mais uma vez, obrigado mesmo. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todas e todos que estiveram conosco nesses 40 anos dos Campeões da Bola, recebendo essa figura excepcional e um grande amigo de verdade mesmo, Antônio Carlos Rodrigues dos Santos. A gente volta numa próxima oportunidade para falar mais da história de jornalistas, radialistas e da história do rádio da nossa querida Araraquara. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo.